Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro, e a gente vai diretamente para o Rio Grande do Sul, município de Pelotas, e a gente vai conversar com Augusto Racier, que é presidente do Sindicato Rural lá do município. Vamos entender o que as chuvas excessivas no estado, que estão causando uma verdadeira tragédia no Rio Grande do Sul, estão causando na safra de soja lá em Pelotas. Seja muito bem-vindo, Augusto. Bom dia, Letícia. Um prazer estar aqui com vocês, contribuindo para trazer as informações a respeito do nosso setor aqui na região sul do estado do Rio Grande do Sul. Augusto, a gente, mais recentemente, a gente começou a ver agora essas enchentes se intensificando na região sul do estado do Rio Grande do Sul. Você consegue contextualizar um pouquinho para a nossa audiência, que a gente está aqui espalhado pelo Brasil afora, pessoal nos acompanhando, o que está acontecendo aí nesse momento e como que estão as lavouras de soja e também o arroz? Ele já terminou de ser colhido, né? Então vamos focar ali na soja. Como que essas chuvas, então, estão impactando a soja nesse momento? Letícia, o estado do Rio Grande do Sul, já é de conhecimento de todos, né, vem sendo assolado, né, vem sendo castigado por uma quantidade de chuvas assim que tem trazido um problema social muito grande, né? Por consequência, o setor do agronegócio também está sendo atingido. O mês de abril, na nossa região sul do estado, teve uma média de chuva aí de 400 milímetros. E o que é o mês de abril aqui para nós? É o período de colheita do arroz. Normalmente, na primeira quinzena de abril, o arroz da região já está colhido e inicia-se a colheita da soja. Por consequência desse período de chuvas extremo, né, desde o início do mês de abril, houve um atraso da colheita do arroz, né, que, por consequência, atrasou a colheita da soja, né? E agora, já nos primeiros dias de maio, também temos um excesso de chuva, impressionante. Nos primeiros 10 dias de maio, nós já temos aí 150 milímetros acumulados, né? Uma característica, Letícia, da nossa região é que um grande percentual de produtores de soja também produzem arroz, né? E fazem uma consorciação, né, entre essas culturas, onde o plantador de soja normalmente planta nas restevas do arroz, e o arroz é plantado nas restevas de soja, né? Eu tenho tido aqui um contato quase que diário, né, com produtores da região, com institutos, né, o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, com a empresa de assistência técnica e extensão rural, que é a Emater, né, e avaliando esses números que estão, né, apresentando a dificuldade, né, para a colheita, principalmente hoje, da soja. Com relação ao arroz, né, que eu vou falar um pouquinho do arroz, porque existe depois uma consequência na colheita da soja, ele, na nossa região sul aqui do estado, ele já está com 92% colhido, mas terminou agora há pouco, o que leva ao atraso da colheita da soja. Então, em termos de números, eu acredito que 30% da soja da região sul do estado tenha sido colhida, né? E segundo a Emater, fala em 60% a 70% de perda das lavouras de soja aqui na região sul, porque a grande maioria já está aí há 20, 25 dias prontas para serem colhidas, né? Hoje, casualmente, hoje nós temos um dia de sol, depois de vários dias, 100 dias de sol, dias sombrios, com muita chuva, uma chuva fraca, porém, né, contínua, né, o que impossibilita a colheita. E isso acabou acelerando o processo de amadurecimento da soja, e hoje ela tem um alto percentual, né, de podridão, né? Eu mandei algumas fotos para vocês terem uma ideia. Só né, interrompendo um pouquinho você, Augusto, eu vou pedir para a Patrícia, que está nos ancorando aqui no estúdio, para ela exibir essas imagens, então, enquanto você comenta a respeito da podridão da soja. Então, você comentava que essa soja, boa parte dela já estava pronta para colher há cerca de 20 dias, quando já começou, então, essas chuvas quando começaram, perdão, essas chuvas mais intensas. Mais intensas, né? E o que impossibilitou o produtor rural de fazer a colheita da sua soja.
né? Então, a soja tem um período que ela aceita, né? Ela consegue ainda se manter intacta, mas chega um determinado momento que ela entra num processo de deterioração, né? Então, hoje, o que nós temos? Nós temos um alto percentual de soja para ser colhida e esta soja, e este percentual já está com um alto percentual de podridão, né? Nós temos aí amostras de soja, que eu conversei com algumas cerealistas, alguns engenhos que recebem, na casa de 50%, 60% de ardido e um alto teor de umidade, o que aumenta também o desconto para o produtor. Porque isso é um custo muito alto para quem recebe a soja de poder deixar ela no padrão de umidade para poder depois ser levada para exportação e dado o seu determinado encaminhamento. Então, Letícia, sei de casos também da região sul do estado de um grande número de produtores que estão já desistindo de fazer a sua colheita, porque o custo da colheita não paga sequer a soja que tem para colher na sua lavoura. Então é um momento assim que eu digo de dramaticidade na nossa região, né? Porque em termos econômicos, né, regionais, a gente precisa muito dessa colheita da soja, né? Para fazer girar a economia tanto da zona rural quanto da zona urbana. E Augusto, você citou dados da Emater, né, que devem ser lançados em breve, fazendo então essa setorização do sul do estado do Rio Grande do Sul. Então, cerca de 60% a 70% de perda na soja e em torno de 30% da soja colhida. E quando a gente faz um recorte mais específico do município de Pelotas, qual é o percentual de soja colhida e qual é o percentual estimado de perda, justamente por causa dessas chuvas, dessas imagens que a gente acabou de ver aí, terríveis, de lavouras até submersas? Letícia, quando eu regionalizo, né, a situação aqui da região sul, né, que a gente pega aí o município de Camaquã até o município de Santa Vitória do Palmar, né, nós temos esse município de Santa Vitória, tem um alto percentual, né, dentro da região sul do estado e é o município mais atingido, né, em termos de climáticos. Né? Para se ter uma ideia, nós temos um problema logístico muito, muito difícil. Tem produtores que estão tendo que rodar 18 quilômetros da sua lavoura até o caminhão para poder escoar a produção. Né? Então, essa questão do município de Santa Vitória, como ele está tendo um clima ainda mais adverso com relação ao resto, né, ele eleva um pouco o percentual, o que quer dizer o seguinte, Pelotas já está com 99% do arroz colhido. Né? E acho, né, vou trabalhar com números um pouco absolutos, que nós temos aí 40% da soja em Pelotas para ser colhida. Né? Então nós conseguimos avançar, já que o arroz colheu um pouco mais, se avançou um pouco mais na lavoura de soja também. Né? Mas também não tenho nenhuma dúvida que o problema em Pelotas é muito grave, principalmente pela qualidade da soja que tem para ser colhida. Então, tendo em vista essa situação tanto do que não vai ser colhido em Pelotas, quanto aquilo que vai ser colhido com baixa qualidade, ou aquilo que vai ser descartado, o percentual de perda em Pelotas, especificamente, deve ficar na casa... Não baixa de 60%, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. É impressionante a situação que nós estamos passando aqui na região, em termos de dificuldade para colher, de baixo percentual colhido e de alto percentual daquilo que não foi colhido está comprometido. Eu não tenho a menor dúvida que em Pelotas 60% da lavoura de soja está comprometida. E Augusto, quando a gente olha essa situação, né, que a gente já vê um atraso no plantio da soja, um atraso na colheita, tudo isso atropelado agora por essa situação extremamente dramática. Eu sei que parece que até sou insensível nesse momento, porque a gente está falando de perdas humanas extremamente tristes, um momento extremamente trágico para o Brasil, mas eu queria te perguntar o seguinte, como é que está o planejamento para a safra de inverno por aí? Os produtores estão pensando em alguma alternativa ou não? Vão esperar a água baixar para daí ver o que vai ser possível fazer? Letícia, eu acho que no momento o planejamento para a safra de inverno,
o que nós fizemos? A nossa safra de inverno ela é caracterizada pelas pastagens de inverno e a implementação da pecuária, né? E aí a gente chama aqui a integração lavoura-pecuária. Né? Nós não temos aqui uma safrinha de inverno, né? Bom, o que foi plantado, o que foi semeado, né, logo após ou antes da colheita da soja, também existe um comprometimento muito alto, em termos de pastagens de azevém e aveia. Né? Então, eu não tenho, assim, pelas conversas, pelo que a gente tem observado aqui na região, existe um foco total em tentar salvar o que se tem ainda nas lavouras de soja. Né? E a nossa integração com a pecuária no inverno está altamente comprometida, principalmente nas zonas perto das lagoas dos Patos, na Lagoa Mirim, porque existe também, Letícia, um outro problema na nossa região, que em função das cheias, que são os campos alagados, né, e tendo problema de onde colocar o gado. Né? Nós temos aí vários produtores nos procurando, saber se tem outras pessoas, outros produtores que poderiam receber esse gado que está ilhado, como nós chamamos aqui, né? Então, tem um alto comprometimento também dessa entre-safra que nós temos aqui, enraizado na pecuária de corte. Certo. Augusto, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente, em trazer essas informações diretamente de Pelotas, justamente no momento em que a gente sabe que muitas vezes o acesso à internet está difícil em algumas regiões, mas a gente agradece muito esse seu esforço e para todo mundo, toda a população gaúcha que está nos acompanhando, nós do Notícias Agrícolas estamos aqui todos com pensamentos, né, positivos e enviando as melhores energias para todos vocês aí do Rio Grande do Sul. Letícia, eu te agradeço a oportunidade, né? Eu te confesso que a nossa prioridade hoje aqui na região de Pelotas e na região sul, né, do estado é salvar as pessoas, né? Nós temos já problemas de desalojados na cidade de Pelotas, né? Mas o mundo não para e nós do setor do agronegócio também precisamos fazer rodar a nossa economia e para nós foi uma oportunidade de trazer o cenário que nós estamos vivenciando hoje na nossa região. Eu agradeço a oportunidade, Letícia, e coloco à disposição de vocês para trazer as informações da nossa região. Exatamente, Augusto. Aqui a gente trabalha essencialmente com notícias voltadas para o agronegócio, mas a gente também não pode deixar de citar que o agronegócio é feito por pessoas. Então, claro, a gente entende, obviamente, que a prioridade é sempre primeiro as vidas humanas, né? Então, estamos aqui em solidariedade a todo o povo gaúcho. Tá bem. Muito obrigado. Estivemos aqui então com o Augusto Racier, que é presidente do Sindicato Rural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, nos trazendo as informações a respeito da safra de soja por lá, altamente comprometida, não só em Pelotas, mas quando a gente faz um recorte do sul do estado do Rio Grande do Sul. De acordo com ele, então, tem um percentual baixo de soja colhido porque houve um atraso no plantio e também um atraso na colheita, justamente pelo atraso na colheita do arroz, que geralmente é feito ali um pouquinho antes da soja. Tem bastante produtor que faz ali um plantio consorciado entre soja e arroz. Então, segundo o Augusto, cerca de 25% a 30% da soja somente foi colhida. E aí agora, com essa chuva intensa, muitas lavouras estão submersas. Segundo Augusto, lavouras aí que estavam há cerca de 20 dias já prontas para serem colhidas e que não deu tempo para colher, elas foram aí totalmente devastadas e essas perdas devem chegar a 60%, 70%, segundo ele, no sul do estado de uma maneira geral, e quando o recorte é feito para Pelotas, isso deve chegar a cerca de 60%. E ele conta ainda que a situação é tão dramática que alguns produtores, inclusive do município, relataram a ele que sequer vão entrar com as máquinas no campo quando a água baixar, quando o solo estiver mais seco, para tentar colher essa soja, porque o custo da operação para entrar com essas máquinas no campo simplesmente não vai compensar. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.